Então, voltando aqui, então falaremos um pouco sobre a legislação da extensão, tanto a nível nacional quanto as resoluções da UFGD. Então, a gente tem a menção da extensão a partir da Constituição Federal de 1988, que lá já aparece falando essa palavra é complicada, né? Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente já tem essa menção lá na Constituição. Depois, a Alzira falou sobre a Política Nacional de Extensão Universitária, que veio do FORPROEX no ano de 2012, que ela já citou lá as diretrizes da extensão, que foram estabelecidas. O FORPROEX é o fórum dos pró-reitores de extensão. Então, foi elaborado esse documento em 2012, e é nele que foram estabelecidas as diretrizes da extensão. Pode passar, fazendo favor. Depois, em 2014, tivemos a Lei 3.005, de 25 de junho de 2014, que nessa lei, o Plano Nacional de Educação também já menciona a extensão, só que aqui eles mencionam a questão já da acreditação da extensão. Então, na estratégia 12.7 da meta 12, então eles já colocam que é uma meta, né? Então esse plano ele começou de 2014 e vai até 2024. Então ele já previa que assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para as áreas de grande pertinência social. Então, teoricamente, estamos em 2022, né? Então, estamos quase no final já desse Plano, né, Nacional de Educação, e a questão da acreditação de extensão foi adiada, né? Era para ter sido colocada em prática no final do ano passado, de 2021, porém ela foi adiada para o final desse ano de 2022, né, em que todas as universidades deverão colocar em prática. Embora em algumas universidades a gente vê que isso já está posto, né, tanto no PDI quanto em alguns cursos, né, nos projetos pedagógicos. Pode passar, fazendo favor. Depois, em 2018, né, que saiu a resolução do Conselho Nacional de Educação, né, número 7, de 18 de dezembro de 2018. Então, nessa resolução é que foi estabelecida, né, as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira, que, de acordo com aquela meta, né, do Plano Nacional de Educação que eu acabei de mencionar. Então, no artigo 4º dessa diretriz, então também diz a mesma coisa que estava falando lá no Plano Nacional de Educação, que as atividades de extensão devem compor no mínimo 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular. Então, vale mencionar também que essa discussão, né, da curricularização, ela acontece no FORPROEX desde mais ou menos do ano de 2010, então é uma discussão antiga, né, e que agora que ela está sendo implantada, colocando em prática, depois de mais de 10 anos, né, então é uma discussão antiga que não foi de uma hora para outra e que não foi uma coisa também pouco discutida ou alguma coisa imposta, né? Então foi muito discutido para que depois fossem elaboradas as leis, as resoluções, e que isso tivesse um tempo para as universidades se adaptarem e poderem colocar em prática. Pode ir. No artigo 7 dessa mesma resolução, então fala que são consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas, as IES, né, que são as instituições de ensino superior, e que estejam vinculadas à formação do estudante. Então, a gente tem que ter envolvimento, como a Alzira já falou, das comunidades externas para caracterizar a extensão. Então, a gente tem que ter comunidade externa e tem que ter os estudantes, né, os acadêmicos envolvidos que estão em formação e que a extensão universitária faz parte da formação desses acadêmicos. No artigo 15, no parágrafo único, fala que as atividades de extensão devem ser sistematizadas e acompanhadas com adequado assentamento, além de registradas, fomentadas e avaliadas por instâncias administrativas e institucionais, devidamente estabelecidas em regimento próprio.
Então, aí cada universidade teria que fazer o seu regimento, né? E essas atividades de extensão, elas precisam ser também registradas de maneira institucional, até para a gente poder ter os indicadores, que depois o Wagner vai falar um pouquinho sobre isso. Pode passar? Então, aí no âmbito da UFGD, então, o que a gente tem de legislação? Então, a gente tem, primeiro, uma resolução de 2007, que foi a primeira resolução que aprova as normas de extensão na UFGD. Então, essa resolução é do CPEC, número 90, de 13/7 de 2007. Depois, a gente tem, mais recente, a resolução que aprovou justamente a curricularização das atividades de extensão no âmbito da UFGD. Então, essa resolução é 249, de 14/12 de 2021. Então, essa resolução ela foi feita o ano passado. Vale frisar que, apesar, como a Alzira mencionou, né, que essa gestão, tirando os servidores, né, que já eram da PROEX, que a gestão assumiu agora, esse ano, não faz nem 2 meses, né, e a gente não participou na construção dessa resolução, mas vale ressaltar que ela foi feita baseada na resolução nacional. Então, ela é toda baseada nessa resolução nacional que foi instituída pelo Conselho Nacional de Educação, tá? Então, a gente está seguindo a resolução nacional. Então, a gente fez essa resolução da UFGD, né? Não foi algo inventado da cabeça das pessoas, a gente seguiu justamente a resolução do Conselho Nacional de Educação. Pode passar. Então, no artigo 6º, fala a mesma coisa, né? Que eu falei lá na legislação nacional. Então, aqui fala da questão do acompanhamento, da questão de registro, né? Então, aí fala no artigo 6º que as atividades de extensão devem ter em sua proposta, desenvolvimento e conclusão devidamente registrados, documentados e analisados nas instâncias de controle e acompanhamento da extensão da UFGD, de forma que seja possível organizar os planos de trabalho, as metodologias, os instrumentos e os conhecimentos. E aí no parágrafo único também fala que elas têm que ser sistematizadas, acompanhadas, com adequado assentamento, além de registradas. Então está praticamente igual à resolução do Conselho Nacional de Educação, só que aí cita a PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão aqui da UFGD, e avaliadas pela PROEX e suas instâncias administrativas e institucionais definidas em regimento próprio. Tá? Então isso está nessa resolução aí que trata da curricularização de extensão. Pode passar ao próximo. E aí nós temos também 2 resoluções que foram aprovadas pelo CPEC, né, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFGD. Então essa resolução é também do ano passado, que é a número 19, de 7 de abril de 2021, que estabelece algumas questões importantes, né, quando a Câmara de Extensão e Cultura vai fazer a análise dos projetos que são encaminhados. Então, aqui diz que a carga horária total das ações de extensão, que estão, no caso, o sistema que a gente usa para colocar as propostas, né, é o SIGPROJ. Então, no item 1.2 do formulário do SIGPROJ, depois o Rodrigo vai falar um pouco sobre o SIGPROJ. Então, no item 1.2, né, para cadastro de ações de extensão, então a carga horária total, né, o coordenador da proposta deve colocar como carga horária total a somatória da carga horária de todos os membros. Então, lá tem um lugar que tem todos os membros da equipe de execução. Então, a gente tem que somar a carga horária desses membros e é isso que vai ser essa somatória que vai ser a carga horária total do projeto. E também fala que a carga horária máxima semanal de participante docente nas ações de extensão, no item 2.2, né, do formulário para cadastro dessas ações de extensão, que as atividades do membro docente em regime de 40 horas ou dedicação exclusiva não exceda a carga horária semanal de 12 horas de atividade de extensão. Então, tem que respeitar essa carga horária. Às vezes, a gente recebe muitas propostas, muitos convites para participar de projeto de extensão, né? E aí a gente precisa, não só como coordenador, mas como professor colaborador, a gente tem que tomar esse cuidado para não ter uma carga horária acima daquilo que a gente poderia dar conta, até porque a gente tem que considerar que a gente tem que fazer ensino, pesquisa, extensão e gestão.
Então, a gente tem que controlar essa carga horária, é importante fazer a extensão, mas a gente tem que lembrar aí para ela não exceder as 12 horas aí de atividade semanal, de carga horária semanal do docente. Tá? Aquele que é 40 horas ou dedicação exclusiva. Se é um docente 20 horas, aí já não se aplica. E a outra resolução recente, que tem também do CPEC, é a número 19, de 10/5/2021, que aprova um formulário de avaliação das ações de extensão da UFGD, que irá compor os editais de seleção de propostas da PROEX. Então, eu acabei não colocando ele, porque ele é um pouco extenso, mas só para dizer que tem um formulário, que todos os professores que são avaliadores dos projetos, que eles seguem esse formulário. É como se fosse um checklist, né? E os professores vão seguindo esse checklist e vão colocando se o projeto está apto ou não, se ele precisa, ou se o coordenador precisa fazer algumas reformulações para que o projeto seja aprovado. Pode passar. E por fim, eu trouxe alguns dados do PDI, que é o PDI o último agora que é de 2022 a 2026. Então, ele cita lá no item 6.2, né, que como princípios filosóficos e técnicos metodológicos gerais. Então, um dos princípios é a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E fala que a UFGD prioriza, né, lá no PDI está falando, em seus processos seletivos, as admissões de docentes efetivos em regime de 40 horas semanais de trabalho em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. Então, a maior parte dos professores da UFGD, eles são 40 horas ou dedicação exclusiva. Então, esses professores, eles teriam como dever, né, porque a gente tem os nossos direitos, mas a gente também tem os nossos deveres. Então, fazer essas atividades de ensino, pesquisa, então a extensão está aí, né? Então ela é importante, ela deve ser realizada pelos docentes e também a gestão institucional. Quando a gente está num cargo de gestão, a gente não consegue muito fazer as outras coisas, porque isso ocupa muito nosso tempo, mas tirando esses momentos, a gente precisa estar envolvido aí nas 3 atividades, de ensino, pesquisa e extensão. Então, na verdade, isso já é um dever de todo docente, que é 40 horas ou que é dedicação exclusiva. Então, a acreditação de extensão, ela veio para regulamentar, para formalizar, mas, na verdade, isso já deveria estar sendo feito pelos professores, pelos docentes. Então, aí eu coloquei um dado que tem no próprio PDI, que é de 2020, que hoje esse número já deve ter até aumentado, acredito eu, que fala que o número de docentes em dedicação exclusiva na UFGD são 543 docentes. Então, é bastante. Então, se a gente pegar esse número de docentes, é mais do que o suficiente para poder oferecer projetos. Se cada um tivesse um projeto de extensão, a gente conseguiria oferecer, né, ou então se juntar e fazer os programas, né, como a professora Alzira disse, dos cursos ou das faculdades, a gente teria docente suficiente para coordenar. Isso porque os projetos também podem ser coordenados. Eu estou falando só de docente, né? Mas os projetos podem ser coordenados por acadêmicos e por servidores técnicos administrativos. Então, a gente teria, né, número suficiente para poder coordenar projetos para que os alunos, né, os acadêmicos, pudessem participar, né? E a gente sempre tem que lembrar da importância que a extensão tem na formação do acadêmico, que isso é muito importante para que não só ele não se torne apenas um bom profissional, mas que ele se torne um bom cidadão também, isso é muito importante. E a gente também não pode esquecer o tanto que é importante para a sociedade, porque a gente traz um benefício muito grande para a sociedade fazendo extensão, né? E traz, às vezes, até uma melhor qualidade de vida, e principalmente para as populações que são mais carentes. Então, a gente nunca pode esquecer dessa importância da extensão. Eu acho que é isso. Ver se terminou, né? Então, eu agradeço e vou passar a palavra agora para o Wagner, que vai falar um pouquinho com vocês.